Fala pessoal, beleza? Que bom que você está aqui para mais um vídeo. Esse aqui não é o início da terceira temporada ainda, que está em produção e virá em breve no mês de março. Estou muito feliz pelos resultados, pelos temas e estamos avançando com sucesso. Muita coisa nova vem por aí. O ano 2023, como você percebeu, foi só um ano de introdução de temas que já são clássicos aí dentro da questão da apologia ou da apologética, né, adventista. E vale a pena, óbvio, né, fazer a introdução. Então, 2023 foi um ano só para dar assim a base, né, a estrutura por onde os diálogos vão ser desenvolvidos. Em 2024, nós vamos falar de assuntos mais complexos dentro do Adventismo. Inclusive, o que vem na terceira temporada vem algo muito importante com relação a uma das crenças da Igreja Adventista que são muito importantes para a manutenção de membros. Dois ou três temas também que são importantes. Então, terceira temporada vem aí, aguarde, está em produção, já temos aí pelo menos aí 1 ou 2 episódios bem encaminhados. E em breve vamos começar a publicação dos episódios, tá? Para você que vem acompanhando o canal por um tempo, já conhece todos os vídeos, já conhece toda a apresentação do canal, não precisa de novidade. Para você que é novo aqui, seja bem-vindo. Muitos inscritos aí nos últimos 2 meses aí. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por vocês estarem, enfim, assistindo aos vídeos e dedicando um pouco do seu tempo para o aprendizado. Muito obrigado mesmo. Bom, esse vídeo é um vídeo que nós vamos reagir a algumas dessas defesas de que a Igreja Adventista não é uma seita. Bom, adventistas seguram tochas, fazem sacrifício de pessoas, se encontram em calabouços escuros de castelos. Não. A Igreja Adventista não faz nada disso. A Igreja Adventista ela tem toda a aparência, a estrutura, a organização de uma igreja normal como qualquer outra. O lance de chamar a Igreja Adventista de seita é porque eles adicionam heresias e coisas que são fora do Evangelho de Cristo, que estão distantes de Cristo, agarrados dentro da estrutura dos Evangelhos. Então é mais ou menos um movimento que suja o Evangelho, né? Um movimento que traz elementos externos ao Evangelho. Então, é por isso que eles são chamados de seita. É um movimento separatista, exclusivista, que pensa que apenas eles são os remanescentes de Deus e que guardam todos os mandamentos de Deus. Então, você já ouviu toda essa conversa aqui no canal. Eu não preciso repetir isso, mas se você tiver mais curiosidade, só assistir os vídeos do canal, que você vai ver vários vídeos fazendo essa exposição. Então, o Adventismo não aceita de fogueiras e capuz branco e cruzes queimando, apesar que aqui em Nova York, uma igreja adventista queimou uma cruz. Mas tem um vídeo sobre isso aqui também. Vamos lá. Sobre o que é esse vídeo? Uma reação básica com relação ao que o Leandro Quadros está apresentando. Então, a igreja adventista, na proposta do Leandro Quadros, não é uma seita. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Tudo bom? Então vamos lá, assistindo as partes, dá o play e vou reagir na sequência. E se você quiser assistir o vídeo inteiro, é um vídeo longo, tá? Mas se você quiser assistir um vídeo inteiro, o link está na descrição, para todos que desejarem assistir o vídeo completamente. Tá aí, esse vídeo aqui é para eu colocar a minha opinião em cima do que ele disse a respeito de o Adventismo não ser uma seita. Então, vamos avançar com ele. De que somos uma seita, de que a Igreja Adventista é uma seita. O que é isso? Por que seita? Por que são acusados e por que o Espírito de Profecia é o ponto que tem levantado essa dúvida aí, professor? A Igreja Adventista do Sétimo Dia está longe de ser um movimento sectário. Rotula-se um movimento como seita, em boa parte dos casos, para afastar as pessoas dos pretensos hereges. Então, por exemplo, quem é que vai querer estudar a Bíblia com uma seita? Ninguém vai querer fazer isso. Então, rotular como um grupo sectário serve para este propósito, de afastar as pessoas. Porque muitos, temos que ser sinceros, eles têm medo que as pessoas estudem a Bíblia mais profundamente com o adventista, porque sabem que a lógica bíblica, teológica que apresentamos é bem fundamentada. E alguns têm mais preocupação em perderem fiéis e dízimos do que em estudar profundamente a verdade. Muito bem, então ele falou duas coisas aqui. Primeiro, medo de que as pessoas tenham acesso ao estudo bíblico do Adventismo e eles descubram que o Adventismo é fundamentado na Bíblia. E segundo, perda de membros e perda de dízimos, etc. São 2 pontos que ele colocou logo de cara. Por que ele fala isso? No primeiro ponto, no ponto número 1, sobre tem medo de estudar com adventistas. Olha,
Se tem uma coisa que o Adventismo está sendo exposto, é exatamente aos ensinamentos do Adventismo. Tá? Agora, você há de convir comigo uma coisa. Se você for estudar com os Mormons vão fazer toda a defesa da doutrina deles. Se você for estudar com os Testemunhas de Jeová, eles vão fazer a doutrina deles. Adventista é a mesma coisa. E o que o Leandro Quadros está apresentando é que as igrejas têm medo que outras pessoas estudem com os adventistas. O problema não é o estudo com o adventista. O adventista em si, seja ele ancião, membro, pastor, não importa. Não é a pessoa, não é quem está dando o estudo. É que o estudo do adventismo é um estudo herético, é um estudo diferente e afastado do evangelho. Como o apóstolo Paulo falou, é um evangelho que vem de outras fontes, de outros núcleos, outras entidades, entendeu? Então, quando você olha para uma pessoa que está indo, enfim, com toda boa vontade, sinceridade, está indo falar assim, olha, vou lá estudar com os adventistas, etc, etc. O que isso apresenta? Você apresenta um risco para aquela pessoa de ter acesso a doutrinas heréticas, a ficar literalmente escravo de Ellen White, que é o que acontece com a maioria das pessoas, e infelizmente trocar a graça de Cristo pela lei e literalmente pela prática da lei para fim de salvação. Tá? Então, a grande crítica das pessoas ao ver outras pessoas estudando com o Adventista do Sétimo Dia é basicamente isso. Você vai lá estudar com eles, tudo bem, mas saiba que existem heresias que não são bíblicas. E você precisa alertar as pessoas. Basicamente, esse é o processo. Se alguma pessoa chegar para você e falar assim, olha, vou lá estudar com os Testemunhos de Jeová, vou fazer um estudo bíblico com eles. Ora bolas, pergunte a um adventista qual vai ser a opinião que ele vai te dar. Pergunte para o Leandro Quadros. Leandro Quadros, você indicaria uma pessoa estudar com os Testemunhos de Jeová, estudar a Bíblia com os Testemunhos de Jeová? Leandro Quadros, você indicaria uma pessoa estudar a Bíblia com os Mormons? Você recomendaria? E se não recomendaria, por que não? Porque dentro do Adventismo, os Mormons são considerados uma seita e os Testemunhos de Jeová são considerados uma seita. Os Adventistas se posicionaram a respeito disso nas publicações oficiais deles. Portanto, é importante lembrar o seguinte: movimentos sectários, eles prendem as pessoas dentro da doutrina deles, das práticas religiosas deles, ao invés de entregá-los para o Evangelho de Cristo. Então, basicamente é isso. Não tem segredo. Quer estudar com o adventista? Senta com o adventista e estuda. A grande possibilidade, em 99,999% dos casos, é que eles vão esconder de você o que realmente é o adventismo. E depois que você se batiza e levanta das águas, agora sim você vai ser exposto ao que o adventismo representa. Sobre perda de membros, isso aí é muito utópico, né? Porque além de uma pessoa que, vamos supor, um pastor, né, de uma igreja pequena, média ou grande, não importa, a preocupação é perder membros para o adventismo? Bom, basta você olhar no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição a respeito da atual situação degradante de perda de membros da igreja adventista. Mundialmente, é um cenário horrível. Então, perder membros é algo que a igreja adventista faz por si mesma. Ela infla os números de membros, ela infla os números de batismos, ela não retira e não faz a administração correta dos livros de membros da igreja para dar essa inflacionada de 20 milhões de membros no mundo, quando 20 milhões de pessoas, se existissem, 20 milhões de adventistas indo à igreja aos sábados, todo sábado de manhã, se existissem, okay? Todos eles caberiam dentro da grande São Paulo. Tá? Então vamos ser honestos, de forma bem tranquila, e falar o seguinte: ninguém aqui está com medo, ninguém está com medo de literalmente chegar e falar o seguinte: olha, estamos perdendo membros para a igreja adventista. Próximo. Quando você analisa, né, as 28 crenças adventistas, né, você percebe que não tem nada ali de sectário. Você vai perceber, óbvio, doutrinas que outros cristãos não creem. Ok, então quando nós olhamos, olha o que ele disse, quando nós olhamos as 28 doutrinas da igreja, e eu digo igreja, tá? Eu costumo falar igreja, uma prática de 4 décadas.
Quando você ouve o Leandro Quadros falar isso, olha, temos 28 doutrinas, e você não encontra nada de sectário ali dentro, é muito difícil para uma pessoa que foi adventista, que é ex-adventista, ou até mesmo para você, uma pessoa de boa consciência dentro do adventismo, acreditar num absurdo desse, né? Vamos falar então. Não tem nada de sectário. Uma das coisas que nós mais ouvimos dentro do adventismo é que a igreja adventista é a igreja remanescente de Deus na Terra, no planeta Terra. Então olha para o planeta Terra, 8 bilhões de pessoas, de seres humanos, e a igreja adventista, com seus números inflados de 20 milhões, são a igreja, na verdade é a igreja, e eles são o remanescente de Deus na Terra. Não existe outra igreja, nenhuma outra, que tenha a verdade, que respeite o Evangelho de Deus e que tenha um papel relevante dado por Deus para essa igreja. A igreja adventista é a única igreja correta, remanescente. Todas as outras são igrejas erradas, babilônias ou filhas da prostituta. Você é adventista do sétimo dia, você sabe do que eu estou falando. Então, o sectarismo, ele é uma separação, ele é uma quebra, ele é um distanciamento. Ele se separa do grupo maior. Então, existe a Igreja de Cristo, e existe um movimento sectário chamado Adventismo do Sétimo Dia, e eles se autonomeiam a Igreja de Deus no planeta Terra. Ponto. Eles são os remanescentes. Então, se isso não é uma separação, se isso não é um exclusivismo, se isso não é um sectarismo em si mesmo, infelizmente, fica difícil dar qualquer tipo de valor ou autoridade para a fala do Leandro Quadros, né? Mas ele falou que não, nós temos crenças aqui que os outros cristãos não acreditam. Ele usou a terminologia correta. Cristãos não creem nesse tipo de baboseira apresentada pela Igreja Adventista. Quais são elas? Das 28 doutrinas, existe uma linguagem muito bem construída em todas elas, mas vamos focar em apenas 4, tá? Das doutrinas que ele apresenta como sendo, os cristãos só não acreditam nisso. O primeiro é o sábado como selo de Deus. Então o Espírito Santo, ele não é mais o selo de Deus. O selo de Deus é a guarda do sábado. Então eles substituíram o Espírito Santo por um dia na semana, um dia no calendário. Esse é o número 1, a doutrina do dia de sábado. 2, a doutrina do juízo investigativo, ou seja, essa doutrina nefasta que derruba a cruz de Cristo, tira a expiação de Cristo dentro do contexto e ainda adiciona Satanás como um corredentor da humanidade. Cristãos, como o Leandro Quadros acabou de falar, cristãos não acreditam nisso. Basicamente é isso. Esse é um ato claro de sectarismo doutrinário. Okay? Terceiro, o estado dos mortos. Muitas pessoas divergem com relação à questão do estado dos mortos. Até mesmo dentro das igrejas do cristianismo ou de algumas áreas do cristianismo, pessoas têm divergências com relação ao estado dos mortos. No entanto, o aniquilacionismo adventista, ou seja, quando a pessoa morre, ela é eliminada, ela é exterminada. O adventismo usa essa linguagem de sono da alma. Não existe sono da alma no adventismo. Deixa eu ser bem claro com você. Quando a pessoa morre, para o adventista do sétimo dia, ela cessa em existir. Acabou. Não existe alma e não existe corpo físico. Acabou. Aquela pessoa foi aniquilada na morte. Agora, eles pregam que na volta de Jesus, Deus vai entregar um sopro de vida para aqueles que morreram. Ou seja, no final das contas, o adventismo do sétimo dia prega que haverá uma reconstrução, uma recriação do ser humano que morreu. Então, se você tem um ente querido que morreu, o adventista acredita o seguinte: morreu, eliminou, acabou, não tem mais nada, não tem alma e não tem corpo.
Quando Cristo volta, Cristo vai reconstruir esse corpo. Agora, a pergunta que fica é se a pessoa que morreu é a mesma pessoa que vai ressuscitar. Porque Jesus ou Deus, segundo o Adventismo, eles estão recriando aquela pessoa no dia da volta de Cristo. É uma reconstrução, é literalmente uma recriação daquela pessoa. A pessoa que vai ressuscitar na segunda volta de Cristo não é a mesma pessoa que morreu para o Adventista do sétimo dia. Agora eu gostaria de saber onde que isso está na Bíblia. Onde está na Bíblia que um ser humano que morre, ele literalmente cessa em existir em todas as suas capacidades, seja espiritual ou seja física, e que quando Jesus voltar ele vai reconstruir seres humanos. E ele vai dar o tal do sopro da vida, que não é alma para o Adventista. Tá bom? Sopro de vida não é alma. Sopro de vida é vento, é ar. Para o Adventismo é ar. Ok? Então essa é a questão do estado dos mortos. Eles defendem essa questão do som da alma. O som da alma veio dos testemunhos de Jeová. Essa questão do testemunho, essa linguística, os testemunhos de Jeová usam muito isso. E os adventistas também, porque são primos, basicamente. Né? Duas religiões que são primas uns dos outros. Por fim, quarto ponto. Os escritos de Ellen White. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante, mas Ellen White como a suprema líder dentro do Adventismo, mesmo já tendo morrido, a suprema voz de autoridade e ainda é considerada como profetisa, mensageira de Deus, pena inspirada e espírito da profecia, o que significa que é uma substituição do próprio Cristo, que na Bíblia é referido como o espírito de profecia. Nós vamos falar mais sobre isso adiante. Mas aquilo que de principal caracteriza um movimento como cristão, isso faz parte do sistema doutrinário adventista sétimo dia. E eu vou dar aqui um pequeno resumo para você. Legal. Então agora ele vai entrar numa fase onde ele vai demonstrar que a Igreja Adventista não é um movimento sectário, porque a Igreja Adventista entende que possui as cláusulas ou as prerrogativas básicas para não ser chamada de seita, tá? Então é importante dizer isso como base para o que vem por aí. Mas lembre-se, talvez você, membro da Igreja Adventista, entre aspas, não saiba disso, mas a Igreja Adventista não é uma igreja, ela não se considera uma igreja. Lembre-se o que o Leandro Quadros falou, ele utilizou o termo movimento, é um movimento. Então, a gente costuma dizer, como eu disse anteriormente, por costume, por hábito, falar igreja adventista. Mas a igreja, nem a própria igreja adventista se considera uma igreja. Eles se consideram um movimento. E um movimento faz o quê? Ele se move. Ele tem uma dinâmica. Como é que eu consigo evidenciar isso? Olha aqui, olha através da história da Igreja Adventista. Nós já falamos sobre isso aqui no canal para que possamos, mostrando os manuais da igreja, as adições, quantas doutrinas tinham, quantas crenças tinham. Aí foi aumentando, foi de 9 para não sei quanto, de 12, 12 para 17, 17 para 19, 19, e foi aumentando. Por quê? Foram caindo coisas, adicionando coisas. É um movimento. Ele está em constante mutação. Tanto é fato de que a Igreja Adventista, oficialmente, só veio reconhecer a existência do Espírito Santo em sua literatura oficial, votada na Conferência Geral em 1980, 1981. Foi uma grande discussão essa questão. Agora, um movimento dessa idade, com quase 200 anos de idade, apenas na década de 80 conseguir oficializar a crença no Espírito Santo, é difícil, né? Por quê? Porque não é uma igreja, é um movimento. E aí a gente pode adicionar movimento sectário, movimento pseudo-cristão, movimento não evangélico, movimento não cristão. Você pode dar o nome que você quiser. São um movimento, não uma igreja. Mas por hábito e até mesmo por respeito à sinceridade de muitas pessoas, nós utilizamos a nomenclatura igreja, tá bom? Então ele vai apresentar alguns pontos onde ele fala, olha, porque nós acreditamos nisso, nós não podemos ser chamados de seita.
nós não podemos ser chamados de movimento sectário. Acompanhe aí. Os adventistas do sétimo dia creem na doutrina bíblica da Trindade, assim como os demais protestantes, né? Inclusive irmãos católicos creem assim, só que nós temos uma crença um pouquinho diferente, mas não entrar nesse detalhe. Cremos na divindade absoluta do Senhor Jesus Cristo. Cremos na divindade absoluta e na personalidade do Espírito Santo. Cremos na Bíblia como nossa única regra de fé e prática, e depois eu vou comentar um pouquinho da relação entre Bíblia e Ellen White, que muitos também não entendem. Cremos na doutrina da justificação pela fé. Cremos na santificação também pela fé e pela influência, pelo trabalho do Espírito. Cremos na doutrina do juízo. Cremos na segunda vinda de Cristo. Cremos na encarnação de Cristo, cremos no nascimento virginal de Cristo, cremos nos dons espirituais, ou seja, as doutrinas essenciais que são levadas em conta para considerar um movimento cristão, nós cremos em todas. Muito bem, excelente. Então vamos lá. De acordo com a lista que ele passou aqui, a lista está na sua tela, está do seu lado, exatamente o que você acabou de ouvir, nós estamos falando de Trindade, divindade de Cristo, divindade do Espírito Santo, crença na Bíblia, justificação pela fé, santificação pela fé mais Espírito, crença no juízo, segunda vinda de Cristo, encarnação de Cristo, nascimento virginal de Cristo e dons do Espírito. Essa é a lista, tá? Então, segundo o Leandro Quadros, né, a armadilha que ele está querendo criar para você é a seguinte: se você encontrar com uma organização que possui essa estrutura de crenças, você não pode chamar essa organização de seita. Então, essa é a lógica do Leandro Quadros, para defender, né, as crenças dele e as crenças da organização a qual ele defende. Então, partindo dessa premissa, eu quero perguntar para você de forma bem transparente: se você encontrar com uma organização que crê em todos esses itens, essa organização não pode ser chamada de seita em hipótese nenhuma. São as defesas ou a defesa dessa lista que garante, protege e blinda uma organização de ser chamada de seita? Essa é a lógica? Essa é a perspectiva? Ou esse é o argumento que o Leandro Quadros está trazendo para você? Muito bem. Posso dar um exemplo simples, tá? Um exemplo bem simples de uma organização que crê em todos esses tópicos, todos esses itens. E aí eu volto a pergunta para o Leandro Quadros se a organização que eu vou citar agora é uma seita ou não, que são os Mormons. Os Mormons creem na Trindade? Creem na Trindade. Aí o Leandro Quadros falou, nós cremos na Trindade de um jeito um pouco diferente dos nossos irmãos católicos. Tudo bem, os Mormons creem na Trindade de um jeito diferente dos irmãos adventistas. Agora, os Mormons creem na divindade de Cristo? Sim. Creem na divindade do Espírito Santo? Sim. Creem na Bíblia? Sim. Creem na justificação pela fé? Sim. Creem na santificação pela fé mais Espírito? Sim. Creem no juízo? Sim. Creem na segunda vinda de Cristo? Sim. Encarnação de Cristo? Sim. Nascimento virginal de Cristo? Sim. Dons do Espírito? Sim. Ora as bolas. Então quer dizer que os Mormons também não são seita. Então, olha só, que coisa. Se os Mormons creem em toda essa coluna específica, então nós não podemos chamar os Mormons de seita, e nem os adventistas. Então, Leandro Quadros, o que você está criando, aliás, de ser um problema muito sério do ponto de vista de defesa, você é uma pessoa inteligente, você cria uma defesa onde você coloca um guarda-chuva de crenças e você tapa em cima desse guarda-chuva todas as outras organizações que defendem essas mesmas crenças. Se amanhã ou depois surgir uma religião qualquer aí, um movimento, vamos usar o nome movimento, se amanhã depois surgir um movimento, né, que defenda todas essas crenças aí, mas tenha coisas adicionais, mas que tenha as suas doutrinas distintivas, e essas doutrinas distintivas não puderem ser encontradas na palavra de Deus, na Bíblia, de forma legítima, né, de forma séria, então essas religiões, esses novos movimentos, automaticamente vão se tornar legitimamente cristãos. Não é verdade? Então, olha só o lamaçal, olha só o engodo que ele vai criando logo na introdução, falando, não, realmente, e a pessoa que não tem
um costume de buscar mais informações, de ir mais a fundo, essa pessoa vai falar assim: olha só que coisa. Então os adventistas creem em tudo isso, mas como é que é assim? Como seria possível? Que crime chamá-los de seita? Não é verdade? Mas a coisa não é bem assim. Simplesmente crer, e vamos falar a verdade, crer de forma até estranha em muitos desses itens que ele mencionou, não desqualifica uma religião ou uma organização para ser considerada, para ser chamada de seita. Isso não transforma a igreja adventista ou o adventismo ou cria um campo de força, um escudo, uma proteção, uma couraça, né, Leandro Quadros, de proteção para evitar que a igreja adventista é chamada de seita. Ou seja, o Leandro Quadros colocou o adventismo e o mormonismo, os mormons, no mesmo nível. Então, esse argumento eu posso copiar e colar e entregar na mão de um missionário mormon e falar: tá aqui, ó, Leandro Quadros criou uma defesa especial para você, meu querido irmão mormon. Irmão entre aspas, né? Então, simplesmente dizer que crê nessa lista não torna o adventismo imune a ser chamado de movimento sectário, porque o adventismo do sétimo dia, nessas crenças, nesses itens, eles colocam pregos onde eles penduram as carniças das crenças que eles criaram através de visões de Ellen White, interpretações escusas, coisas do gênero que você já conhece, já acompanha aqui no canal. Então, o movimento sectário ele se apresenta como tendo colunas do cristianismo, mas nessas colunas, imagine colunas reais, né, colunas de pedra, né, aquelas colunas assim gigantes. Imagine que essas colunas do cristianismo, em cada uma delas o adventismo vai lá, ele pendura, ele prega algumas carniças, algumas coisas ruins, né? Eles penduram coisas estranhas, heréticas ao redor dessas colunas e ficam olhando para elas como sendo a mensagem para o tempo do fim ou a mensagem do povo remanescente. Então, Leandro Quadro, só para finalizar esse comentário desse trecho, essa lista que você passou, e diga-se de passagem, através de uma linguagem para agradar certos ouvidos, não é, Leandro Quadros? Tratando talvez de linguagens que falem alto ao ouvido de católicos, encarnação, nascimento virginal, toda essa linguagem que você utiliza para se comunicar com católicos, a gente sabe disso. Falar sobre dons do Espírito, talvez para agradar os ouvidos de evangélicos, né? Pentecostais. Então a sua linguagem é uma linguagem muito bem montada, mas nós estamos aqui para ajudar as pessoas a entenderem como você constrói sua linguagem, tá bom? Então, em cima dessas colunas que você defende, existem as carniças penduradas do adventismo. E é por isso que vocês são chamados de seita. Mas, Leandro, e as doutrinas distintivas de vocês não tornam vocês sectários? Veja, eu creio que ninguém, imagine, nenhum cristão protestante ou católico é obrigado a concordar com as nossas doutrinas distintivas. Imagine, nenhum cristão protestante ou católico é obrigado a concordar com as nossas doutrinas distintivas. Então, na prática, nós estamos falando de que o vídeo poderia acabar agora. Literalmente, o vídeo poderia simplesmente acabar agora. Então, se ninguém é obrigado a concordar com vocês, ponto final, ninguém é obrigado a concordar, e não se trata mais nesse assunto. Encerra o vídeo, fecha, desliga a câmera e vamos embora. Para que você está fazendo esse vídeo se na prática ninguém precisa concordar com vocês? O não concordar, Leandro Quadros, não exime igrejas cristãs verdadeiras, baseadas na Bíblia, saudáveis, de alertar as pessoas sobre os perigos dos movimentos sectários. O fato de concordar ou não nem entra em questão. O fato de concordar ou não com as heresias, isso não é nem o ponto. O ponto é que é heresia e, por ser heresia, estamos alertando. Eu não concordo e a maioria não concorda, Leandro Quadros,
Isso é fato, porque se a maioria concordasse, as universidades sérias, os seminários sérios, teriam chegado à mesma conclusão que os fanáticos adventistas do período do século XIX. Então, Leandro Quadros, a questão aqui não é concordar, a questão aqui é que já não concordamos. Agora nós passamos para a fase do alerta. E o alerta é justamente esse processo, avisar contra as heresias. Mas continua aí, continua a sua exposição. Então, por exemplo, nós temos a doutrina do juízo investigativo ou o juízo pré-advento. Nós cremos que o juízo pré-advento se refere a uma fase do juízo final que ocorre antes da volta de Cristo. E que esse juízo não tem como propósito condenar os justos. Não, pera aí, Leandro Quadros, o que você acabou de falar? O juízo investigativo não é para a condenação dos justos? Dos justos? Pode repetir mais uma vez? Repete mais uma vez. E que esse juízo não tem como propósito condenar os justos. E que esse juízo não tem como propósito condenar os justos. Não tem propósito condenar os justos? Condenar os justos. Bom, eu vou colocar uma sequência aqui de vídeos sobre esse ponto relacionados ao juízo investigativo. Ou seja, em 1844 começou o juízo, primeiro pelos mortos, depois os vivos. Hoje o juízo está em processo e ele vai continuar em processo até que Jesus volte. Porque quando Cristo voltar, o juízo terá terminado. E todos os casos estarão decididos. E todos os casos estarão decididos para a salvação ou para a perdição, tanto de mortos quanto de vivos. Bom, como você acabou de ver, o Arilton de Oliveira, que é adventista, fanático, ele disse que o juízo investigativo tem a ver com o juízo de mortos e vivos. E antes de Jesus voltar, esse juízo, o juízo investigativo, já vai ter terminado. Se você assistiu um vídeo aqui do canal recentemente, quando eu falo sobre qual que é a função do juízo investigativo, que ele serve para os alienígenas, e ele está aqui nesse canal, vou deixar a descrição no link aqui embaixo, você percebeu, baseado na literatura adventista, que o juízo investigativo não é para mim e não é para você, é para vingar os 10 mandamentos para os alienígenas. Tá? Mas o Arilton de Oliveira está falando o seguinte, o lance é com vivos e mortos. Primeiro o juízo investigativo, os livros estão sendo abertos dos mortos e depois vai ser aberto dos vivos. Muito bem, então quer dizer que o juízo investigativo promove a ideia de que uma pessoa viva está sendo julgada, certo? E o Arilton de Oliveira foi muito claro dizendo o seguinte, antes de Jesus voltar, antes, os casos estarão definidos. Ou seja, quando Jesus voltar, haverão pessoas vivas sobre a terra? Sim. Então, se haverão pessoas vivas sobre a terra, o juízo já vai ter passado pela vida dos vivos. Agora, a grande pergunta é a seguinte, é possível que o nome de uma pessoa viva passe pelo juízo investigativo? Sim, é possível. Isso pode estar acontecendo agora, em 2024? Sim, pode estar acontecendo. Então, o nome de uma pessoa viva pode estar passando em juízo investigativo agora, em 2024? Sim, isso é real. Muito bem. Portanto, depois que o nome desse ser humano vivo, em 2024, passar pelo juízo investigativo, o que acontece com essa pessoa viva? Ela automaticamente, como foi dito pelo Arilton, o caso será definido para a salvação ou para a perdição. Agora a pergunta que fica é a seguinte, peraí, se por acaso o juízo investigativo estiver acontecendo agora e o meu nome estiver passando no juízo investigativo e eu estou vivo, o que será feito de mim quando o meu caso for definido, quando for decidido? Essa é a dinâmica do juízo investigativo. Ele está passando. Sabemos quando? Essa foi uma pergunta que uma pessoa fez para uma pessoa também lá de dentro da igreja adventista. Olha só. E dá para saber exatamente quando estou sendo julgado? Existe algum sinal? A gente sente alguma coisa? Várias pessoas se preocupam com isso por causa de uma declaração de Ellen White, onde ela diz:
logo não sabemos quando o juízo passará dos mortos para os vivos. Nessa declaração, ela não está falando ali que agora eu vou ser predestinado, quer dizer, depois, se meu nome aparecer hoje, eu estou predestinado, não tenho mais liberdade para escolher o meu futuro. Não é assim, não é assim, não é assim. Ela está falando em termos de solenidade dos tempos. Se o juízo dos mortos terminou e já começou dos vivos, então logo todas as coisas chegarão ao fim. É nesse sentido. Agora, se meu nome passa hoje, eu pessoalmente creio que começa um processo de juízo. Mas eu continuarei tendo livre-arbítrio e escolhendo o meu destino até a minha morte ou fechamento global da porta da graça para todos os seres humanos. Então, enquanto a morte não chegar ou ocorrer o fechamento da porta da graça, nós ainda teremos liberdade. Esse é um ponto que nós não sabemos explicar em detalhes, porque, afinal de contas, nós somos criaturas e não somos Criador, não somos Deus. Eu vou deixar agora um trecho muito pequeno do vídeo do pastor Rodrigo Mocelin sobre a questão do juízo investigativo, bem curto, mas o link está na descrição, incluindo vídeos de outros canais que também falam sobre essa heresia, apresentando para a Igreja de Cristo e falando, gente, toma cuidado com essa bagunça. Vamos ao juízo investigativo. Jesus então teria vindo, mas não vindo para cá, né, porque na realidade ele ficou lá mesmo. Enfim, Jesus não veio, mas veio para fazer o juízo investigativo e completar a expiação. Porque na obra da cruz ele não terminou. Apesar de ele ter dito está consumado, não estava. E a ideia é o seguinte, sempre que pecamos, isso é registrado lá no livro dos céus, e se eles permanecerem ali, você não poderá ser justificado. Por isso, então, em 1844, Jesus entrou no Santo dos Santos para purificar esses pecados registrados lá. E ele continua fazendo expiação, apagando os pecados dos livros. Vamos ler o que as fontes oficiais dos adventistas dizem. Eu vou ler aqui para você no site deles, que é um resumo, né, do livro deles de confissão de fé, o Nisto Cremos. São 28 doutrinas expressas ali na confissão de fé deles. Então tá aqui, é doutrina deles, documento oficial deles. Há um santuário no céu. Em 1844, no fim do período profético dos 2.300 dias, não era anos, né? Mas enfim, Jesus iniciou a segunda e última etapa de seu ministério expiatório. Como é que é? Ah, você está pegando espantalho, é o que eu sempre falo, né? Ah, você está pegando espantalho, é bem isso. Aqui no documento de fé deles. Última etapa do ministério expiatório, ou seja, a cruz não foi a última etapa. E eles continuam, que foi tipificado pela obra do sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário terrestre. É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação final de todo o pecado. Ou seja, quando Jesus ele completa ali a obra dele na cruz e fala está consumado, ou seja, está feito. Está completo, está terminado. Não está. De acordo com os adventistas, não. A parte da eliminação final do pecado começa em 1844, baseado em uma revelação que não tem na Bíblia, baseado em uma revelação que a Ellen White diz ter tido. E, obviamente, que foi baseada em uma mentira, né? No erro de William Miller. Mas você já ouviu falar aquele verso que Deus não se deixa escarnecer? Você já ouviu aquela história do Balaão e da mula de Balaão? Pois é só quando você ouve e presta atenção, e aquela coisa, olha, aquele que tem ouvidos ouça, né? Preste atenção, meu irmão. Ele, o próprio Leandro Quadros, no seu movimento de defesa, ele faz uma pergunta, mas eu acho interessante como a boca dele fala outra coisa. Perceba agora. Então veja, se você não concorda com essa fase do juízo pré-advento, tem alguma heresia nela? Tem. Tem alguma heresia nela? Tem. Tem alguma heresia nela? Tem. Você pode não concordar, pode achar meio heterodoxo e tal, mas dizer que é uma heresia crer assim, que é muito exagero. E um terceiro aspecto, né, seria a crença no dom profético Ellen White. Então alguns chegam a um ponto tão grande de desonestidade que comparam Ellen White, por exemplo, com Joseph Smith Jr.,
do mormonismo, nossos irmãos mormons, que eu chamo de irmãos porque eu creio que são filhos de Deus também. Ok, então... Então você acha que os Mormons, eles são seus irmãos porque eles são filhos de Deus também. Poxa vida, Leandro Quadros, eu acabei de mostrar no começo desse vídeo que você listou várias categorias de crença que colocam os Mormons no mesmo nível que a Igreja Adventista. Não é uma questão de humanidade, você não chama eles de irmãos, os Mormons de irmãos, por uma questão de humanidade, é uma questão de que vocês são primos, vocês são iguais, vocês defendem heresias vinda de profetas falsos, vocês defendem heresias não bíblicas, vocês defendem a expiação de uma forma completamente desonrosa com a cruz, vocês têm vários ratos pendurados nas colunas centrais do cristianismo. É por isso que vocês se chamam irmãos. É por isso que vocês estão ali no mesmo balaio. Por isso que adventismo, mormonismo, testemunhas de Jeová são todos filhos de uma mesma, vamos dizer assim, fonte herética, diversas fontes heréticas humanas, mas lideradas pelo mesmo inimigo espiritual. Então você chama Mormons de irmãos, não é porque vocês são seres humanos, não é por isso. É porque você olha para os Mormons de igual para igual. E só mais um comentário, neste mesmo canal nós temos séries comparando o que Ellen White disse e o que Joseph Smith disse, nós temos profecias comparando profecias de Ellen White com profecias de Joseph Smith, nós temos momentos históricos em que ambos estavam falando a mesma coisa, ou um disse uma coisa nos seus escritos e a outra, Ellen White, na sequência disse algo igual, similar, visões que eram iguais, doutrinas que viam e de forma igual, então as fontes eram exatamente iguais, sem contar o fato de que Ellen White era prima de Joseph Smith. Então, os livros e o mormonismo permeava a vida de Ellen White. Então, Leandro Quadros, sério, na boa, ou você se alinha com a verdade, ou você vai ficar o tempo todo rodando lâmpada com a mentira. E nós cremos, portanto, que Ellen White recebeu um dom profético, porém ela era da classe de um profeta não canônico. Tá? E ela nunca exaltou os escritos dela. E ela nunca exaltou os escritos dela. E ela nunca exaltou os escritos dela. Que absurdo, cara. Que absurdo. Tá bom. Ellen White nunca exaltou os escritos dela. Aliás, deixa eu falar uma coisa rápida aqui. Essa história de profeta canônico, profeta não canônico, isso é uma balela, uma desculpinha esfarrapada dentro da igreja adventista para tentar transformar Ellen White no que ela não é. O que ela, na verdade, é uma profetisa falsa. É uma falsária, né? Mas essa história de profeta canônico, profeta não canônico, essa conversa toda é muito, muito louca. Aliás, eu acho que até merece um vídeo dessa história de profeta canônico, profeta não canônico e Ellen White no meio. Mas vamos falar dessa parte que ele terminou. Não, ela nunca exaltou os escritos dela. Nossa, que coisa. Tudo bem. Vou mostrar alguns vídeos para você, trechos que estão nesse canal, que mostram e provam de uma vez por todas que o que o Leandro Quadros está falando é uma grande mentira. Mas é claro que Ellen White falava pelos dois lados da boca. Uma hora ela escrevia uma coisa, outra hora ela escrevia outra. E ela mantinha essa forma de dicotomia, vamos dizer assim, linguística, para não apenas confundir, mas para se proteger de coisas que viriam no futuro. É óbvio, guiada por Satanás. Mas eu vou colocar aqui alguns exemplos de que não, Ellen White não elevava ou exaltava os escritos dela. Tudo bem, olha isso daí. O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito de Profecia. Nesse caso, os livros de Ellen White. Estes não devem ser distorcidos e transformados para significar o que o homem pode querer que eles signifiquem, para realizar as ideias e sentimentos do homem, para levar adiante esquemas do homem em todos os perigos. Essa carta foi escrita a J. H. Kellogg, em 2 de julho de 1900. Os livros maiores, Patriarcas e Profetas, Grande Conflito, O Desejado de Todas as Nações, devem ser vendidos em todos os lugares. Esses livros contêm a verdade para este tempo, uma verdade que deve ser proclamada em todas as partes do mundo. Então, ela escreve na terceira pessoa. A irmã White não é a criadora desses livros.
Eles contêm a instrução que Deus lhe deu durante a obra de sua vida. Eles contêm a preciosa e consoladora luz que Deus graciosamente deu a sua servo para ser entregue ao mundo. Essa afirmação foi escrita no Advent Review and Sabbath Herald, no dia 20 de janeiro de 1903. Novamente ela afirma: não posso, por meu próprio impulso, começar a trabalhar e me lançar dele. Eu tenho de ser impressionada pelo Espírito de Deus. Eu não posso escrever a menos que o Espírito Santo me ajude. Às vezes, eu não consigo escrever de jeito nenhum. Então, novamente, acordo às 11 horas, meia-noite e 1 hora. Então, posso escrever tão rápido quanto a minha mão pode se mover sobre o papel. Carta número 2, escrita em 1903. Numa outra afirmação, ela diz: estes livros contêm uma verdade clara, direta e inalterável e certamente devem ser apreciados. A instrução que eles contêm não é de produção humana. Carta 339, de 1904. Sou grata porque as instruções contidas em meus livros estabelecem a verdade presente para este tempo. Esses livros foram escritos sob a instrução do Espírito Santo. Carta 50, de 1906. Estou muito ocupada com meus escritos. Cedo ou tarde, estou escrevendo os assuntos que o Senhor abre diante de mim. O fardo do meu trabalho é preparar um povo para permanecer no dia do Senhor. Carta 371, de 1907. Uma outra afirmação. Assim que pego minha pena, eu não fico em dúvida sobre o que escrever. É tão claro como uma voz falando comigo. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará ou esclarecerá as tuas veredas. Manuscritos, página 89, de 1900. Estou sendo instruída a dizer às nossas igrejas: estudem os testemunhos, livros de Ellen White. Eles foram escritos para nossa admoestação e encorajamento, para quem o fim do mundo já está próximo. Se o povo de Deus não estudar essas mensagens, que lhes são enviadas desde tempo em tempo, eles serão culpados de rejeitar a luz. Linha após linha, preceito após preceito, um pouco aqui, um pouco ali, Deus está enviando instruções a seu povo. Prestem atenção às instruções e sigam a luz. Carta 292, de 1907. Em outra afirmação, ela diz: instrução preciosa foi dada ao nosso povo nos livros que eu fui encarregada de escrever. Quantos leem e estudam esses livros? A luz que Deus deu pode até ser tratada com indiferença e incredulidade, mas esta luz irá condenar todos aqueles que escolheram não aceitá-la e obedecê-la. Carta 258, 1907. Quantos leram cuidadosamente Patriarcas e Profetas, O Grande Conflito e O Desejado de Todas as Nações? Desejo que todos entendam que minha confiança na luz que Deus deu permanece firme, porque sei que o poder do Espírito Santo ampliou a verdade e a tornou honrada, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Em meus livros, a verdade é declarada e protegida pelo assim diz o Senhor. O Espírito Santo escreveu essas verdades no meu coração e mente, de forma infalível, tanto quanto a lei que foi escrita pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Carta 90, em 1906. Pois é, Leandro Quadros, como você viu, você aprendeu agora com esses vídeos, que Ellen White dizia que os escritos dela vinham diretamente de Deus ou do Espírito Santo. Segundo, que era luz para a salvação para as pessoas. E terceiro, que se as pessoas negarem os escritos de Ellen White, Leandro Quadros, a condenação vai vir sobre elas. Portanto, se isso não é exaltar os seus escritos, eu já não sei mais o que é exaltar os seus próprios escritos. Esse é o tipo de exaltação máxima que um autor pode dar aos seus próprios escritos. Qualquer autor, qualquer um que dê esse tom de exaltação aos seus próprios escritos, Leandro Quadros, realmente está pregando uma heresia, uma completa heresia. Ellen White não era nada mais, nada menos que uma falsária, espiritualista, visionária do século XIX, mentindo para fins lucrativos, sob a orientação de um anjo acompanhante, de uma entidade espiritual que vinha das trevas, do reino das trevas, para auxiliá-la durante a escrita desses tipos de afirmações. Então, Leandro Quadros, ela sim elevou os escritos dela ao máximo que qualquer autor humano poderia fazê-lo. E ela fez isso por conta própria. E aqui eu finalizo, até vou fazer um comentário que eu lembrei aqui. Tem um videozinho meu rolando na internet, onde eu supostamente afirmei que toda pessoa que não ler os escritos de Ellen White vai perder a salvação. Onde eu supostamente afirmei que toda pessoa que não ler os escritos de Ellen White vai perder a salvação. Veja, você tem que ser uma pessoa inteligente e não acreditar em pequenos recortes que são feitos de vídeos feitos por pessoas desonestas e mal intencionadas. Uau, uau. Então, vamos lá. Olha para o rosto dele aqui em cima. Olha só para o rosto dele. E me fala se você vê algum traço de uma pessoa que está em paz. Ok? A pessoa que defende a mentira fica nesse estado que você está vendo aí. Olha o rosto dele. Olha, uma coisa que eu vou te falar, é muito complexo, porque se você nunca foi adventista do sétimo dia, você não precisou passar por todas as situações que o adventismo propõe, né? Mas eu vou falar uma coisa para você. Esse indivíduo que está aqui em cima, esse cara, ele defende a mentira a qualquer custo, tá? Qualquer custo.
E o que me entristece é ver que ele disse que literalmente, ele usou a palavra supostamente. Supostamente. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o trecho recortado, esse é um dos vídeos que nós publicamos aqui no canal para que possamos, como tantos outros cortes de falas heréticas de pastores como esse que você está vendo aí. E aí nós vamos colocar aqui a fala dele, ok? E depois nós vamos colocar o que ele vai dizer na sequência, ok? Nesse vídeo. E vamos comentar na sequência. Agora, veja o vídeo que ele disse que é desonesto, é um recorte desonesto. E depois você vai assistir a defesa dele, ok? E aí você vai ver por que esse rosto que figura raiva, que figura estresse, que figura a desonra à palavra de Deus, está bem aí estampado no rosto dele. Profundidade de conteúdo, não porque eu fiz, mas porque essa palestra é feita pela Bíblia por Ellen White. Olha o que Ellen White escreveu. Queridos, essa será a base do nosso estudo. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você estudar o livrinho A Igreja Remanescente, é livrinho por causa do tamanho, não por causa do conteúdo. E você sair da igreja, você não tem mais salvação. Vou ser bem sincero com você, até meio firme. Se você entender esse livro, a mensagem que Deus tem para o povo de Deus nesse livro, e você se tornar um dissidente, ou você está me assistindo é um dissidente, você atente para esse livro e pare de distorcer as coisas, enquanto há tempo para você. Porque se a porta da graça se fechar para você hoje, depois não abre mais. Porque se a porta da graça se fechar para você hoje, depois não abre mais. Porque se a porta da graça se fechar para você hoje, depois não abre mais. E por que eu repeti essa parte final 3 vezes? Vem um outro vídeo agora na sequência. Mas por que eu repeti essa parte 3 vezes? Porque o mentiroso do Leandro Quadros, nesse mesmo vídeo, nessa mesma defesa que você viu agora há pouco, disse que o juízo investigativo não é para condenação. Não é para condenação. E olha só, ele usa a condenação dos justos, dos santos, daqueles que aceitaram Jesus Cristo. Ele chama a pessoa de dissidente para voltar para a igreja, para aceitar os escritos de Ellen White, e se ele não fizer isso, e a porta da graça é o quê? Juízo investigativo, quando o seu nome passa pelo juízo investigativo. E quando você está o quê? Vivo. Então, se você está fora, deixou a igreja adventista, não quer mais saber da igreja, rejeitou os ensinos de Ellen White, está fora, você agora é um dissidente, certo? E agora a porta da graça fechou. Que porta da graça fechou enquanto você está vivo? Que porta da graça é essa que fechou e Jesus não veio ainda, como é pregado depois do decreto dominical, numa outra bagunça herética da igreja adventista? A mistura é muito grande. A ideia do adventismo é controlar os membros dentro e através dessas doutrinas sectárias. Então esse é o primeiro vídeo, primeiro recorte. Você precisa de contexto para entender isso? Ele foi muito claro e direto. Vamos para o segundo vídeo. Vamos lá, assiste. Outro detalhe, irmãos. Ler os livros da senhora Ellen White. Eu já acredito que uma pessoa que lê um por ano, ela já está bem mal espiritualmente. Agora, se ela não lê nenhum por ano, tá ali, ó, com um pezinho no inferno. Porque, irmãos, rejeitar a mensagem profética é muito perigoso. Meus irmãos, se nós damos mais tempo para as redes sociais do que para a Bíblia e os escritos da senhora Ellen White, irmãos, eu não sei para qual céu que nós vamos, só se for para o céu da boca do tigre, eu repito. Quando eu afirmei em um sermão, em que eu repreendi num sermão pessoas que não liam os escritos de Ellen White, eu me recordo muito bem que nesse sermão eu falava exclusivamente para adventistas do sétimo dia que rebeldemente negassem o dom profético. Apresentei até umas já citações de Ellen White em que ela diz que aquele que não crê no dom profético, mesmo estando na igreja, se ele está em paz com os outros irmãos e não está trazendo discórdia, deixa ele no canto dele. Agora, se o indivíduo quer trazer discórdia e levar desentendimento, aí é outra história. Então, nesse contexto que eu expliquei. Eu queria saber quem que é Leandro Quadros na fila do pão para dizer que ele vai repreender alguém por não ler Ellen White.
Eu queria saber quem é Leandro Quadros, quem significa ele para qualquer ser humano, filho de Deus, filho do Deus vivo, por repreender pessoas sinceras, honestas, por não lerem a literatura de Ellen White. Quem é Leandro Quadros? Quem é você? Uma coisa que chama atenção, eu volto a dizer, eu disse agora há pouco, controle, controle, controle. O objetivo do adventismo é controle. O objetivo de uma seita, de um movimento sectário, é controle. Controle mental, controle emocional, controle social e controle espiritual. Ou você atenta para esse detalhe, ou você vai ficar preso dentro dessa gaiola. Esses indivíduos estão repreendendo você por você não ler um livro. E ainda falam que você vai para a boca do tigre. Que você vai para a boca do inferno se você não ler. Novamente, você viu agora há pouco os textos de Ellen White dizendo que vem o que sobre aqueles que rejeitarem? Condenação. E a boca desse homem está falando exatamente o que a boca daquela profetisa do inimigo disse. Então, estou sendo bem claro com você, mostrando para você aqui na tela o que sai da boca dele, o que estava escrito com relação a Ellen White e o que essas duas coisas juntas provocam. Heresia. Heresia sobre heresia. Leandro Quadros não tem moral nenhuma para repreender qualquer ser humano filho de Deus sobre a literatura de Ellen White. Que isso fique bem claro aqui. Qualquer pastor adventista apenas trabalha para uma seita. Ponto final. E aqui está mais um exemplo. Repreender. Você está de brincadeira comigo. Agora, outro ponto. Ah, não, mas irmão adventista, se você não concordar com Ellen White, tá? Não gostar dos livros dela, não concordar com ela, tal, mas você permanecer com a sua boca calada, se você ficar quieto, se você não fizer barulho, se você não fizer um pio e não encher o saco aqui dentro da igreja e não falar que você discorda, que você não vê Ellen White como uma profetisa, ou que você discorda de qualquer doutrina que tenha saído daquela mente adubada de Ellen White. Se você não abrir a sua boca, tudo bem, você pode ficar aqui. Você é bem-vindo, meu irmão. Mas se você vier questionar, aí você está fazendo um trabalho de Satanás dentro da igreja. Você entende o que eu quero dizer? Controle, controle e controle. Finalizando, não há razão para crer que o adventismo é uma seita. Quem guardou ou guarda o domingo tem o sinal da besta? Vamos ver isso aqui. Eu vou ler para você um texto. O Grande Conflito, página 449, para você saber a nossa posição oficial. Tá? Se algum membro falar contrário a isso, esse membro não sabe aquilo que a própria igreja dele ensina. Tá? Mas veja o que ela diz aqui. Ó. Mas os cristãos de gerações passadas observaram o domingo, supondo que em assim fazendo estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje, Ellen White falando nos dias dela, existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, ou seja, tanto no meio protestante quanto católico, né, há verdadeiros cristãos. Ela está dizendo isso aqui, tem nada de exclusivismo aqui, né? Que creem sinceramente ser o domingo dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Quando, porém, agora aqui entra a questão, ó, quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, e isso não chegou ainda, não é? De forma mundial, e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma, veja, está o verbo no futuro, né? Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Então o que ele te ensina aqui? Ó? Isso é o posicionamento oficial nosso. Ninguém que guarda o domingo tem o sinal da besta. Porque não existe ainda o decreto dominical. Ele não foi dado de forma mundial. Agora, quando isso ocorrer, algo futuro, pouco antes da volta de Cristo, aí todo mundo estará esclarecido.
todo mundo vai saber quando e como Deus deve ser verdadeiramente adorado. Que creem sinceramente ser o domingo dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Então você viu o que Ellen White disse? Ela disse 3 palavrinhas mágicas, ok? Sinceridade, propósito e integridade. Sinceridade, propósito e integridade. Todas essas 3 palavras incluem um cenário muito claro, que a pessoa, por decisão própria, por decisão sincera e por decisão íntegra, decidiu adorar a Deus no domingo em outras igrejas. Simples assim. Existe decreto dominical agora em 2024? Não. Vai existir em 2034? Não. Vai existir em 3038? Não. Então não existe problema para os adventistas, de acordo com esse texto que saiu da boca deste pastor adventista ou apologista adventista, não existe problema nenhum para você frequentar uma igreja aos domingos. De você ser um batista, de você ser um assembleiano, de você ser um metodista, de você ser um presbiteriano, de você ser sei lá, uma igreja evangélica não denominacional. Não tem problema. Porque ela falou sinceridade, propósito e integridade. Olha só. E você duvida que existam pessoas nessas religiões, nessas outras denominações, nessas outras igrejas, que vão à igreja de forma sincera, espiritualmente, íntegras, espiritualmente com propósito, espiritualmente sinceras? Você duvida? Ah, mas a verdade do sábado vai chegar para eles. Ah, tudo bem, vai chegar uma opção. Olha aqui, ó, o sábado é o que nós fazemos aqui na igreja adventista, adoramos no sábado. Na verdade, não adoram no sábado, eles adoram o sábado, né? Mas tudo bem. A pessoa vai falar assim, não, muito obrigado, fico na minha igreja, porque vocês mesmos falaram que de propósito eu posso escolher outras denominações. Então, meu amigo, você que muitas vezes é acusado de Babilônia pela igreja adventista, pelos membros, pelos pastores, que o selo do sábado é o selo de Deus, como eles pregam, e nós sabemos disso. Fique em paz. O Leandro Quadros acabou de liberar todo mundo para frequentar igrejas que adoram no domingo. E sabe por que você precisa estar em paz? Porque o decreto dominical nunca vai acontecer. Então, deixa o Leandro Quadros no canto dele, fazendo as defesas heréticas dele, e você fique em paz na sua igreja. E se proteja desse ambiente nefasto, que é um ambiente cheio de doutrinas heréticas, as quais ele defende. Lembre-se o que Ellen White diz: sinceridade, propósito, integridade. São símbolos, são características de um cristão honesto, de um cristão verdadeiro. Ah, não, mas quando chegar o decreto dominical? Pergunta para o Leandro Quadros quando é que vai ser o decreto dominical. Pede a data do decreto dominical para ele. Pede a data do decreto dominical para qualquer pastor adventista. Mentiras e mentiras, novamente, para controlar você. Então, adventista, o 7º dia, experimente sair um pouco dessa caixa, dessa gaiola. Visite outras igrejas, vá a outras igrejas ao domingo, frequente outros cultos, vá às igrejas, conheça outras igrejas. Eu conheço vários adventistas do 7º dia que têm medo de entrar em igreja evangélica, têm medo de entrar em igrejas que falam aleluia mais alto. Tem medo de entrar numa igreja batista, uma igreja presbiteriana, e falar assim, não, eu vou entrar aqui, o sinal da besta, eu vou estar adorando a besta aqui agora. Meu irmão, olha o que a própria falsa profetisa disse. A igreja de Cristo, ela é grande, ela é muito maior. Não se atenha a esse quadradinho sectário adventista, onde a sua experiência espiritual com Cristo pode ser elevada em 10, 20, 30, 40 mil vezes. Esquece essa história de decreto dominical. A geração nova, jovens adventistas, vocês são desbravadores, vocês estão aí começando aí a conhecer o que é a igreja adventista. Tá aí, mais um exemplo para vocês. Vá lá na igreja do seu amigo, conheça a igreja do seu amigo evangélico, cante lá na banda, toque lá na banda com eles, participe dos jovens, na mocidade.
Saia desse quadradinho sectário adventista, onde você só consegue olhar para 4 cantos. E onde num canto tem Ellen White, no outro canto tem o Leandro Quadros, no outro canto tem o Arilton de Oliveira, e no outro canto tem, sabe-se lá, que pessoa inventando mentiras para te enganar. Então, tá aqui, ó. Ninguém tá errado. E outra, quando acontecer o decreto dominical, então vou lá, saio correndo para guardar o sábado e eu vou ser salvo. Nem isso eles garantem. Olha só o que ele disse depois. Até pensar assim eu mesmo, até mesmo na nossa própria igreja, pode alguém ser tentado e pensar assim, bom, se eu guardar o sábado pouco antes de Cristo voltar, eu vou ter o selo de Deus. Não necessariamente. Só pode ter o selo escatológico do sábado quem tiver o selo do Espírito Santo, de Efésios 1, 13, Efésios 4, 30 e 31. Se não tiver o selo do Espírito Santo, não vai ter o selo escatológico, não é? Só pode ter o selo escatológico do sábado quem tiver o selo do Espírito Santo, de Efésios 1, 13, Efésios 4, 30 e 31. Se não tiver o selo do Espírito Santo, não vai ter o selo escatológico, não é? Bom, para terminarmos esse vídeo, um vídeo bem complexo, longo, mas bastante elucidativo, espero para vocês todos, é a apresentação de uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo apresenta um distanciamento da casa do pai, um distanciamento da presença do pai. E quando você está distante da presença do pai, o que acontece? Você se submete a riscos como este desse indivíduo e dessa organização sectária, de você cair na lama, no engodo, na sujeira, tanto quanto o filho pródigo caiu naquela situação vexatória junto aos porcos, onde ele considerou comer a comida dos porcos. A lama das heresias do Adventismo chegam a tal ponto que ele afirma que o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo, vai convencer pessoas, seres humanos, do selo espiritual escatológico do sábado, que vai proteger as pessoas de não aceitarem um decreto dominical e que vai proteger as pessoas a caminho e rumo à salvação celestial para a segunda volta de Cristo. O nome disso é lama, é engodo, é mentira, é falsa profecia, é tudo junto, misturado. Quanto mais próximo do Pai e da palavra de Deus você estiver, mais longe dessas heresias você vai estar. Mais distante dessas heresias você vai estar. Mais distante desses pastores, apologistas que querem controlar a sua vida. Se você é adventista do sétimo dia, se você acha que tudo que ele disse nesse vídeo está correto, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração um dia. E vai te libertar. Sabe por quê? Porque não existe decreto dominical. Não existe selo sabático. Nada disso existe. Ellen White é uma falsa profetisa. E tudo isso o Espírito Santo pode te mostrar, não apenas através da palavra, mas através de muitas e muitas pessoas que estão alertando com relação aos perigos e à lama do adventismo do sétimo dia. Então, meu amigo, depois de 1 hora e pouco de vídeo, eu digo para você uma coisa. O selo é o Espírito Santo, que não convence pessoas de guarda de sábado. Não julgueis as pessoas pelo que elas comam, pelos dias que elas adoram a Deus. Fique centralizado na palavra de Deus. E se você está num momento de transição, acordando, despertando dessa gaiola que é o Adventismo no sétimo dia, existem vários vídeos nesse canal, em outros canais como o CACP, como o canal do Wagner Olmos, como o canal do Gleison Pércio, como o canal da Lilian, chamada por Deus, canal do Jorge Livre Now, tem tantos, o próprio canais diferentes aí que estão surgindo agora na internet, o próprio pastor Rodrigo, que foi mencionado aqui nesse vídeo, tantos outros, o pastor Joaquim de Andrade, o pastor Paulo Batista, o pastor Eliseu, tantas pessoas estão alertando. Não fique aí jogado entre os porcos, entre a sarjeta dessas heresias. Isso é o que significa estar distante da casa do Pai. Volta para a palavra de Deus. Fixa na palavra de Deus. Eu digo o seguinte, dê 6 meses da sua vida, se você é adventista do sétimo dia, dê 6 meses, rejeite Ellen White.
Ou pare de ler Ellen White, pare de ler Lição da Escola Sabatina, pare de ler esses materiais, dê 6 meses na sua vida, procure uma outra igreja bíblica, baseada na Bíblia, vive essa experiência com Cristo num outro lugar, você vai descobrir uma jornada com Cristo renovada. Vem aí uma série muito boa sobre destinos para ex-adventistas, locais, igrejas, locais onde você pode expressar a sua gratidão ao Deus, adorar a Deus, viver um cristianismo limpo. Eu espero que você faça uso também desses vídeos que estão vindo aí. Obrigado pelo seu tempo, mais de 1 hora aí conversando com você, mas espero que tenha sido uma bênção na sua vida e eu oro para que você nunca caia nessa lama. E se você estiver nela, acredite, a casa do Pai está ali, te esperando. Um abraço para vocês.